você sabe, nós estamos estudando essa passagem de Paulo pelos lugares, né, por onde Paulo esteve, desde Ásia Menor e passando pela Macedônia, lá embaixo também na Acaia. Nós, estudando tudo isso, nós vimos o aprendizado de como o Evangelho foi se expandindo nesses lugares, e hoje nós vamos começar a tratar de uma cidade muito importante. Lembrando que tem tanta coisa para eu falar sobre Éfeso que essa é só quase, vamos dizer assim, a primeira parte da aula, já que nós temos um tempo bem grande de Paulo na cidade de Éfeso. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisa com você que vai começar a nossa aula aqui agora. Dá uma olhadinha na sua conexão aí, e se você está no chat e tudo mais, coloca no gostei aqui, dá um like aqui, só tinha 6 ou 7, agora 8, colabora com a gente, isso ajuda a divulgar mais as nossas aulas aqui. Tá aí, deixa eu colocar aqui o chat aberto, aí eu acompanho vocês aqui também, muito bem. Vamos começar a nossa aula? A aula de hoje, vamos falar de Éfeso. A cidade de Éfeso, eu quero mostrar aqui no mapa para vocês, para que você fique por dentro desse momento que nós estamos passando. Você vai ler aqui no texto comigo hoje, que Paulo está em Corinto e ele quer ir para a Síria, que está ali no seu mapa, bem do lado direito. Para ir até a Síria, tudo via mar, obviamente que vai parando em alguns lugares, praticamente contornando as águas mais baixas, né? Não as águas profundas, então vai mais nas águas baixas, passando por algumas ilhas, chega até Éfeso, e de Éfeso ele vai, Éfeso, Mileto, vai parando em alguns lugares até que ele chega, na verdade, lá embaixo em Cesareia, sobe até Jerusalém e depois ele vai para Antioquia. Esse é o caminho que Paulo vai fazer. Hoje nós vamos ver somente essa passagem rápida de Paulo em Éfeso e depois vamos prosseguir a leitura quando Paulo volta e começa a passar, fica 3 anos na cidade de Éfeso. Te mostrando um pouquinho a cidade de Éfeso, se você der uma olhada, essa aqui é uma maquete mostrando como era Éfeso nos tempos de Paulo. Então, você tem o templo da deusa Ártemis, você tem aí vários detalhes da cidade e principalmente aquele teatro enorme que você vê lá ao fundo também. Essa é a cidade de Éfeso dos tempos de Paulo, reconstruída numa maquete, de lá mesmo essa maquete. E aí você tem o que temos hoje, do que restou dessa cidade, né? Nós temos apenas as ruínas do que foi esse lugar, que já foi um lugar bem suntuoso e eu diria até um lugar bem glorioso, né? Vamos lá. Na época, Éfeso era uma das maiores e uma das principais cidades do Império Romano. Ela se tornou grande devido ao turismo religioso. Deixa eu te explicar algo. Nos tempos da história antiga, quando a gente fala história antiga, é quando você tem a escrita até... o período clássico que a gente chama. O período clássico seria mais ou menos dos anos 800 ao ano 0, tá? Ok. Então, no período clássico principalmente, as cidades maiores eram cidades que tinham explorado uma determinada área e aquela área trouxe crescimento para a cidade. Por exemplo, nós já vimos Corinto. Por que Corinto cresceu tanto? Cidade portuária. Então, outras cidades cresceram por causa do comércio, outras cidades por causa do turismo religioso, outras pelo turismo cultural, outras pela produção da cidade. É uma cidade que produzia muita coisa, então comerciantes iam lá para comprar e isso gerava movimento na cidade e expansão. E outras por poderio militar. Por exemplo, você pega Filipos, por exemplo, era quase que uma base militar, por isso se tornou uma cidade que
quem queria segurança ia morar numa cidade dessa, por exemplo. Então, cada uma dessas cidades grandes, elas se caracterizavam por um ou mais fatores. Éfeso começou, aliás, Éfeso é muito antiga. Éfeso, ela era habitada por outros povos antes, depois vieram os jônicos, e mais ou menos próximo ali do ano 1000, quando você tem Salomão em Israel, é uma época que Éfeso também começa a crescer bastante. Só que no ano 550, naquele período, vamos dizer assim, que na história de Israel estava meio em declínio e veio a Babilônia, né, e pegou e levou Israel para o cativeiro um pouquinho mais tarde do que isso, mas em 550 foi construído esse templo da deusa Ártemis, ou conhecida pelos romanos como Diana. Porque os romanos fizeram o seguinte, eles pegaram toda a cultura grega, dos deuses gregos, mudaram os nomes e continuaram cultuando. Então, Ares, por exemplo, deus da guerra, é Marte. Você pega Poseidon, que é o deus dos mares, dos gregos, é Netuno, né, para os romanos, e daí por diante. Você tem diversos deuses assim. Enfim, essa deusa que era para os gregos Ártemis e para os romanos Diana, em 550 construíram um templo muito grande e tal. Ele passou por um período de destruição, aí ele foi reconstruído novamente. Ele teve umas 3 reconstruções, até que ele chega numa era áurea dele, que foi a mesma época que Paulo também pegou essa era estrondosa dele, né? Suntuosa. Eu tenho aqui, por exemplo, uma figura, quero mostrar para vocês. Eu tenho um pouco mais adiante, espera um pouquinho só. Mais adiante eu te mostro esse templo, desculpa, porque aí eu continuo ainda não, desculpe. Então, esse templo, o grande templo da deusa Ártemis, ficou assim tão conhecido na época que havia um turismo religioso para aquele lugar, porque as pessoas ligavam assim, que o templo representava exatamente o que aquela deusa ou deus fez por aquela cidade. Ou seja, se a cidade era próspera e rica o suficiente para construir para aquela deusa um templo enorme como aquele, suntuoso como era, significava que aquele Deus era poderoso e que deu essa prosperidade para aquela cidade. Então todo mundo queria morar ali, tanto que Éfeso se tornou, na época do Império Romano, Éfeso era uma das maiores cidades do Império, perdendo, se não me engano, apenas para Roma, se eu não me engano. Porque, se eu não me engano, a ordem até era essa, era Roma, Éfeso, Antioquia e depois acho que Corinto, se eu não me engano, tá? Para mim que a ordem era mais ou menos essa. Então, é interessante como que a cidade cresce bastante, porque as pessoas entendiam que estando lá, estaria debaixo da proteção dessa deusa. Foi tão especial esse templo que ele foi colocado como aquilo que nós chamamos até hoje de as 7 maravilhas do mundo. Apenas em tom de curiosidade, vamos ver quais são essas 7 maravilhas do mundo. Vou te mostrar aqui, porque às vezes as pessoas têm curiosidade, ouvem falar, mas nunca sabem quais são. Vamos lá. Aqui não tem ordem, tá? Elas não têm ordem, eu que coloquei numa ordem aqui proposital. Primeira delas, o Jardim Suspensos da Babilônia. É óbvio que a gente não tem nenhuma foto nem figura disso, temos apenas uma figura suposta. Então, na verdade, era um grande jardim feito em diversos andares. Essa que era a ideia do Jardim Suspensos da Babilônia. Outra seria a estátua de Zeus, em Olímpia. Imagina você chegar diante de uma estátua de 15 metros de altura, dá para você ter uma ideia ali, o tamanho das pessoas diante daquela estátua. Olímpia era a sede daquilo que a gente chama hoje de Olimpíadas, né? Que era um centro esportivo que havia ali na Grécia. O mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu de Halicarnasso foi, na verdade, é um túmulo, né? Lá de um grande líder persa, e Halicarnasso é o nome dele. E esse tinha 45 metros de altura, bem grande, bem alto mesmo.
O Colosso de Rhodes, que é muito interessante também o Colosso de Rhodes, porque essa estátua não só ela era gigantesca, como até hoje se supõe, isso aqui é uma suposição que ela fosse dessa maneira, porque há uma outra suposição de que ela fosse desta outra maneira, ou seja, com ele com as pernas abertas assim e os navios que passavam ali embaixo. E é uma estátua gigantesca. Para você ter uma ideia, a estátua tinha 33 metros de altura, fora o suporte dela ali embaixo. O gigantesco farol de Alexandria, o farol de Alexandria, que assim como o Colosso de Rhodes foi destruído por terremoto. Então, mas olha aí a altura dele, e eles pretendem, tanto o Colosso de Rhodes, existe já planos, em 2003 saiu planos para reconstruí-lo, como hoje falam novamente também de reconstruírem o farol de Alexandria. A tão conhecida Grande Pirâmide de Gizé, detalhe, essa é a única das 7 maravilhas do mundo que ainda está em pé. Como você conhece lá no Egito, tem aquelas 3 grandes pirâmides, mas não são as 3 que são a grande maravilha, as 7 maravilhas do mundo. É uma só, que é essa daí, que é a de Gizé, a grande, é a maior. Ela era, na verdade, toda coberta com ouro, e então tem um pedacinho dela lá no topo, você ainda resta um pouco desse brilho que ela dava das suas pedras. Era uma coisa suntuosa e bonita, com o sol batendo nela. Hoje nós temos essa parte aí da pirâmide apenas aparecendo. E finalmente, o que Paulo esteve, o Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, ele tem 20 metros de altura. Então, para você ter uma ideia, se você estiver bem debaixo da ponte aqui de Osasco, aquela ponte que nós temos metálica, né, aqui na nossa cidade, se você estiver bem debaixo dela e olhar lá no alto do arco dela, não na pista, no ponto mais alto do arco da ponte metálica aqui de Osasco, nós temos 28 metros. Então, um pouquinho menos do que aquilo, 20 metros de altura, era a altura deste grande templo de Ártemis. O Antípatro de Sidon, ele fala o seguinte, olha só: pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, nas quais há um caminho para as carruagens, e na estátua de Zeus pelo Alfeu, nos jardins suspensos, no Colosso do Sol, que é aquele colosso que você viu aqui comigo, no enorme trabalho das altas pirâmides, no vasto túmulo de Mausolo. Aliás, mausoléu, que a gente hoje usa como coisa velha, é que o nome do cara era Mausolo, tá? Também. Mas quando eu vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho, e eu disse: eis que além do Olimpo, o sol nunca olhou tão alto. Essa era a poesia, ele era um poeta e escritor do mundo antigo, e dizem ser ele o responsável por essa lista das 7 maravilhas do mundo, que tantos outros escreveram depois dele. Esse templo ele foi destruído em 269 da nossa era pela invasão dos godos. Os godos eram uma tribo germânica, né? Quando a gente fala germânica, a gente pensa nos alemães, mas não é bem isso, porque a tribo germânica é o que originou a Germânia tempos depois e que se torna o que a gente conhece hoje como Alemanha. A tribo germânica, na verdade, era uma tribo viking, vamos colocar assim, tá? Lá da origem da Escandinávia, é de uma ilha da Suécia chamada Gotlândia, e eles depois se dividiram, os godos. É importante você saber isso para questões de história moderna, porque os godos depois eles se dividiram, os godos do oeste e os godos do leste. Então, os godos do leste era chamado de ostrogodos e os godos do oeste, os visigodos. Os godos do oeste foi o que formaram e colonizaram aquela região de Espanha e Portugal, né? Então, muita coisa que a gente tem é de ascendência desses godos que eram lá nórdicos, porque nós temos muitos portugueses no Brasil, da minha ascendência, de uma das minhas ascendências, que é portuguesa também. Eu tenho até do sobrenome, né? O meu sobrenome Rodrigues vem deles, lá do rei Roderigo, que foi o último rei dos visigodos. Então,
essa tribo que eles chegavam detonando com tudo, numa guerra que fizeram, eles destruíram completamente o templo. Agora é interessante, era uma tribo convertida ao cristianismo, o que fazia com que eles destruíssem todos os templos de outros deuses e coisa parecida. Vamos lá. Por uma ocasião de uma terceira reforma que teve em uma suntuosidade que existe até hoje, eu vou te mostrar uma foto moderna da chamada Hagia Sophia, ou Sofia, a igreja de Santa Sofia, mas lá em 532, o imperador romano Justiniano, ele ordenou que trouxessem uma das colunas do templo de Ártemis, fica aqui dentro, numa parte aqui, não sei onde, que isso eu não consegui localizar, da Hagia Sophia. Você já deve ter visto essa foto, essa figura clássica de Istambul, naquele tempo chamava-se Constantinopla, essa cidade, e é interessante, é o único lugar assim no mundo que a gente vê, de fato, um templo dedicado a duas religiões. Ela tanto é uma mesquita, como ela é uma igreja cristã, ao mesmo tempo hoje. É interessante isso, e eles convivem pacificamente lá. Muito bem. Então, Paulo esteve nesse lugar onde a grande marca daquela cidade era o tal templo da deusa Diana. Eu vou explicar assim com uma luva de pelica, eu vou dizer isso aqui, para vocês não acharem que eu estou ofendendo alguém, ou por exemplo, no caso que eu vou citar os católicos, que eu esteja ofendendo aqui os católicos com isso. Não é, por favor, não é mesmo, tá? Quem já me conhece sabe que eu não sou disso. Mas é a mesma impressão que você tem quando você, por exemplo, no meu caso, que fui criado em igreja protestante, vivi a vida dentro de igreja protestante, acho que participei de missa uma vez na minha vida só, ainda assim é porque era uma missa que precedia um casamento. Quando se chega em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, por exemplo, aquele impacto enorme daquela suntuosidade que é aquela catedral te faz se sentir pequeno diante da força daquela catedral e da força daquela religião, vamos colocar assim. Vamos imaginar aqui agora como se a Catedral de Aparecida fosse uma religião completamente pagã. Por isso que eu falei, por favor, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, estou só usando como símbolo, né? Como ilustração, isso. Então, a gente chega diante daquele templo suntuoso, um comércio enorme em torno daquilo, a cidade inteira, não do tamanho de Aparecida, mas uma cidade muito maior do que Aparecida, uma cidade enorme, que Aparecida é pequena diante do tamanho que era Éfeso naquele tempo, a segunda maior cidade do Império. Então você vê aquela cidade imensa e com aquela catedral enorme. Você pregar ali, você era um João Ninguém, você era uma formiguinha, você não iria nunca, na sua cabeça, imaginar que você iria suplantar aquela religião local. Então, me chama a atenção essa ousadia de Paulo de fazer de Éfeso depois uma das suas bases missionárias. Porque depois que ele deixa Antioquia e ele vai para a sua terceira viagem, é Éfeso que se torna agora a sua base para dali ele inclusive escrever suas cartas, algumas delas, ele enviar missionários para outros lugares, mas ele ficou 3 anos ali em Éfeso. Éfeso também era uma cidade muito cheia de cultura. Por exemplo, existe uma biblioteca em Éfeso, deixa eu mostrar aqui fotos, a Biblioteca de Celso, que de armazenar 12.000 livros ali, uma coisa muito gigantesca e grande para aquela época. Essas são as ruínas que nós temos hoje da Biblioteca de Celso. E você vê também, ela era toda entalhada, detalhadamente. Nós vamos olhar aqui agora dentro dessas ruínas, você vê o entalhamento, os detalhes que foram feitos em cada uma. Então, como você vê, o lugar era um lugar cheio de detalhes culturais, por exemplo. Tem um momento em Éfeso
em que, comigo na próxima aula, não vai ser na aula de hoje, tem um momento em Éfeso que gente da cidade começa a se revoltar contra Paulo, porque muita gente estava se convertendo ao cristianismo e abandonando o culto da deusa Ártemis, né, ou Diana. E então eles fazem uma revolta, e nessa revolta o povo corre todo para o teatro da cidade. Detalhe, nós temos uma ruína desse teatro hoje, você vai ver que imenso que ele é. O teatro de Éfeso, para você ter uma ideia, o tamanho disso, e o interessante eu nunca estive lá, mas uma pessoa que esteve, ao sentar-se no último degrau, dá para você ter uma ideia por essa imagem aérea, o tamanho que era isso. Se você sentasse lá no último banco, no último degrau ali, você ouviria perfeitamente o que os artistas estavam falando lá, por causa da matemática, da engenharia em que foi feito essa construção. Aí você tem uma outra visão deste teatro de Éfeso. Então, essa é Éfeso. Também havia naquela cidade muitas escolas filosóficas. Tinham, por exemplo, escolas de magos, né? Escolas que ensinavam mágica e magia. A mágica e a magia estavam interligadas nesse sentido, né? Havia também muitas outras manifestações religiosas na cidade, ali não era todos aceitavam a tal deusa Diana, mas também seguiam outras religiões. Claro, também tinham judeus na cidade que não seguiam nenhuma dessas religiões, tinha outras religiões, como é costume em qualquer cidade grega da época, né? Lembrando que essa parte, embora hoje pertence à Turquia, naquele tempo pertencia ao povo que a gente chama povo grego. E a religião principal era essa religião da tal deusa Ártemis. Lá na cidade tem uma curiosidade que aparece nos textos bíblicos que é difícil da gente encontrar algum detalhe. Uma tal escola de Tirano, que vai aparecer, que Paulo vai começar a fazer suas reuniões nessa chamada escola de Tirano. Nós não temos registros exatos sobre esta escola. É mais provável que ela ficava do outro lado da cidade. Aquela primeira imagem que eu te mostrei da cidade, né, que assim uma remontagem da cidade, era apenas da área nobre da cidade, porque a cidade ela era imensa, grande e certamente tinha seus subúrbios. Então é muito provável que essa escola estivesse lá longe. Eu vi uma pessoa, na verdade 2 escritores, colocarem também que havia a possibilidade de Tirano ser um médico, porque existe o registro de um médico naquela época que se chamava Tirano e ele de fato era um professor, então provavelmente poderia ser ou uma escola filosófica ou uma escola de medicina. Eu vi uma pessoa, por exemplo, colocando que essa escola de Tirano ficava ali muito próximo da biblioteca de Celso. Eu não tenho essa certeza, não tenho nenhuma outra base para afirmar isso, mas seja o que for, chama muita atenção. Porque exatamente nessa escola que Paulo fazia suas reuniões e por 2 anos ficou ali ensinando e realizando muitos milagres, então ou Paulo realizou milagres no meio de uma escola bem cética, que é uma escola de filosofia, ou Paulo realizou milagres numa escola de medicina. Então é muito interessante o fato de realizar milagres numa escola como essa. Então por isso talvez Lucas faz questão de citar que a reunião de Paulo ali com o pessoal era nesse espaço de escola chamado Tirano, que provavelmente deveria ter sido um novo convertido que abriu o espaço da escola dele para ouvir Paulo. Muito bem, vamos ao texto bíblico e nós vamos começar a examinar o texto bíblico. Atos 18, de 18, o texto diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, isso aqui estava no final da aula passada. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, eu disse isso na aula passada, do que se trata esse voto, por causa de um voto que Paulo teria feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Eu estou destacando isso porque é importante esse detalhe. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus.
Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, que é uma cidade portuária, aí certamente Lucas abreviou bastante a viagem, ele deve ter tido mais umas 2 ou 3 paradas, ou mais, ou 4 paradas antes de chegar a Cesareia. Chegou a Cesareia, que é a Cesareia Marítima, e subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Se subiu até a igreja, é que ele subiu até Jerusalém, tá? E depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui o texto não fala, mas é provável que Paulo tenha ficado talvez até mais de 1 ano ali em Antioquia, e talvez nesse tempo que ele escreveu a carta aos Gálatas, e depois passa pela região da Galácia para fortalecer os irmãos naquilo que ele havia enviado antes por carta. Versículo 24 continua dizendo: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, que é a região lá de Corinto, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, ou seja, como é que o cara ia chegar lá ensinando? Então vai uma carta de Áquila e Priscila, dizendo aos irmãos que recebessem o Apolo. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Vamos ver aqui alguns destaques. Se torna nova casa para Priscila e Áquila. Eu vou te mostrar aqui no mapa, para você usar de novo, usando o mapa que a gente utilizava sempre aqui nas nossas aulas. Ali está Corinto. Paulo desce de Corinto para Cencreia. Você vê que Cencreia é muito próximo ali de Corinto. De lá ele pega um barco e vai, talvez parando em algumas ilhas, até chegar ali Hoje tem uma cidade portuária, mas naquele tempo o porto pertencia a Éfeso também. Então Paulo pega e vai ali para a cidade de Éfeso, até aí. E aí ele deixa Priscila e Áquila. Por que eu estou desde a aula passada? Porque para nós conseguirmos entender uma das cartas escritas por Paulo, é importante a gente saber que Priscila e Áquila estavam exatamente em Éfeso, senão a gente não entende a carta de Paulo. Por isso que é importante você se lembrar que Priscila e Áquila moram em Éfeso. Muito bem, continuando aqui. Diz aqui, subiu até a igreja, que refere-se a Jerusalém, depois ele passa um tempo em Antioquia, escreve a carta aos Gálatas, fortalece os discípulos, vai lá, passa na Galácia e finalmente vai chegar em Éfeso. Nesse momento, Lucas, o autor do texto, abre um parênteses para falar de um tal de Apolo. Apolo era um cara que se converteu, um pregador muito sábio, né, com muita inteligência, uma outra versão diz eloquente, pregava muito bem, ensinava muito bem, e ele então passa um tempo em Éfeso, é discipulado por Priscila e Áquila, que o orienta melhor. Nota que Apolo só tinha o batismo de João Batista, ele não tinha o batismo em nome de Jesus, que era o que os discípulos de Jesus vinham fazendo, mas para ele isso ainda não estava muito claro. Priscila e Áquila explica isso para ele, certamente ele entendeu, foi batizado também, é discipulado e é enviado depois para Corinto.
Ele passa um bom tempo em Corinto, se tornou um grande líder na cidade de Corinto, tanto que a carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, ele até fala que Coríntios estava dividido, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, os outros eu sou de Cefas, que é Pedro, os outros eu sou de Cristo, e Paulo está dizendo que não tem essa divisão no meio da igreja, que todos eram só. Tanto que Apolo sempre trabalhou com Paulo para o resto do ministério dele, debaixo do ministério de Paulo. É interessante que Paulo, por exemplo, lá na carta de Tito capítulo 3, lá no finalzinho, Paulo manda uma recomendação para Tito, que Tito enviasse tanto Zenas quanto Apolo e cuidasse de que eles tivessem tudo o que precisasse, ou seja, que a igreja financeiramente desse o suporte financeiro para Apolo fazer as suas viagens apostólicas. Então, haviam várias equipes apostólicas debaixo da orientação de Paulo. Então, Paulo agora, no início ele viajava sozinho, depois viajava ali com Barnabé e tudo mais, mas que eu digo sozinho, assim, era ele ali a liderança da igreja e tal. Quando formam-se as igrejas e Paulo começa a ficar mais fixo, ele começa a enviar pessoas para diversos lugares, e Apolo era um desses. É muito provável, e assim eu acredito, para vocês terem uma ideia, é o que eu acredito, que a carta que nós temos na nossa Bíblia, que é a carta aos Hebreus, tenha sido escrita por Apolo. Por quê? É uma carta eloquente, é uma carta que ela deve ser lida em forma de homília, ou seja, em forma de pregação, ela é uma pregação escrita. Ele dá alguns detalhes no final da carta, falando de Timóteo e tudo mais, tal, porque, queira ou não, também eram companheiros, né? Tito, Timóteo, tudo mais, era tudo da equipe ministerial de Paulo. Mas pela linguagem a gente percebe que não é Paulo, é a doutrina de Paulo, está tudo de acordo com o que Paulo ensina, mas a linguagem, o jeito de escrever e de falar não é o de Paulo. Então nós supomos, eu por exemplo suponho, de que a carta aos Hebreus, o autor dela tenha sido esse tal de Apolo, que você vê ele aparecendo apenas nesse trecho aqui nas Escrituras Sagradas. Em algumas outras cartas de Paulo ele é mencionado, em Coríntios bastante, e depois aí no final da carta de Tito também. Muito bem. Aí Paulo chega em Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, nós vamos ver aqui agora a leitura em Atos 19, de 1 a 7, ali. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Olha, igualzinho o caso de Apolo. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Até aí por enquanto. Discípulos de João Batista. Deixa eu te explicar um processo que existe em João Batista. Eu já ensinei isso na Carisma um tempo atrás e também aqui nas nossas aulas, quando numa das aulas a gente toca no assunto do João Batista. E o João Batista é alguém que era para ser o sacerdote. Houve um golpe, vamos dizer assim, né, que coloca a família de Acás, não, é um outro nome, eu já dei um branco aqui o nome do sacerdote, que era colocado, né, o sacerdote no lugar, a família dele dominou o sacerdócio por um bom tempo. João Batista se tornou órfão logo cedo, porque seus pais eram muito velhos. Os essênios, que eram contra a religião institucionalizada, é que acabaram recebendo João Batista e cuidando de João Batista. Então João Batista cresceu no meio dos essênios, começou a ser um profeta, trazer uma palavra lá no deserto, porque o templo estava contaminado com a religião mercantilista,
O governo estava completamente desviado, porque nem mesmo um judeu estava no governo, era na verdade um nabateu, né, que era Herodes, que estava no governo. Então ele fica no deserto com a palavra profética trazendo ensinamentos. Jesus começa a frequentar esse avivamento de João Batista, até que João Batista percebe que ele era apenas um profeta para preparar o caminho do Senhor e aponta para Jesus. Os primeiros discípulos começaram a seguir a Jesus. Você tem João e André nas Escrituras Sagradas, André irmão de Pedro, João irmão de Tiago, que começaram a seguir Jesus, e a partir daí começam os primeiros discípulos de Jesus, depois do batismo de Jesus e a ida dele ao deserto, e mais algumas vezes que Jesus esteve com João Batista, começa um grupo de discípulos a seguir a Jesus. Bom, até então, era como se o ministério de Jesus fosse uma continuação do de João Batista. Só que os discípulos de Jesus começaram a batizar e batizavam agora mais pessoas do que batizavam os discípulos de João Batista, tanto que alguns discípulos de João Batista começaram a ficar com ciúmes disso. No final da vida, João Batista ainda manda perguntar se Jesus era mesmo Cristo. E os discípulos dele vão lá e vê tudo o que aconteceu, viram milagres acontecendo. Então você nota que muitos discípulos de João Batista eram fiéis a João Batista, tinham sido batizados por João Batista, mas agora com a morte de João Batista começaram a seguir Jesus. E para eles está tudo bem, porque Jesus também foi batizado como eles foram batizados. Então eles seguiram. E boa parte do cristianismo primitivo se dá por esses grupos que se espalharam. Então, era muito comum você encontrar grupos de discípulos de João Batista que agora seguiam a Jesus, mas tinham sido batizados somente com o batismo de João Batista e não sabiam outras coisas que vieram depois, o batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais, a instituição da igreja, essas coisas eles ainda não sabiam. Então, à medida que os discípulos vão saindo para alguns lugares e pregando, vão encontrando esses outros discípulos e vão ensinando. O próprio Apolo, por exemplo, era um desses, e você vê Paulo também encontrando lá em Éfeso um grupo de discípulos de João Batista, de 12 discípulos, que continuavam se reunindo, e Paulo chega dentre eles e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam: não sabemos nem o que é isso. Então você nota que eles não tinham ligação com a igreja nesse sentido, mas continuavam seguindo a Jesus. Então, acontece que, com o passar dos anos, depois da destruição do Templo de Jerusalém, da perseguição sobre os judeus e da perseguição sobre os cristãos, principalmente entre a década de 70 e a década de 80, houve alguns rachas muito fortes ali em toda essa religião que veio do judaísmo. Os judeus que expulsaram os cristãos das sinagogas, os cristãos que agora eram definidos como cristãos, porque antes eram chamados do caminho, não tinha nome, né? Lá em Antioquia que eles começam a ser apelidados de cristão, e os discípulos de João Batista, que eram mais radicais e que começaram a achar que a igreja se desvirtuou, ou seja, os seguidores de Jesus se desvirtuaram, então Jesus também havia se desvirtuado e continuaram seguindo João Batista, inclusive achando que João Batista era quem era de fato o Messias e não Jesus. Acredite se quiser, essa religião existe até hoje, ela se chama mandeísmo. O mandeísmo está quase extinto hoje. Se você procurar em alguns lugares, você vai encontrar assim, ainda 120 mil seguidores, coisas desse tipo. Mas me parece que hoje em dia você tem algo em torno de menos de 5 mil seguidores do mandeísmo. Principalmente nessa última década, porque muitos deles foram mortos nessa última década pelo não é exército islâmico, como é que é chamado aqueles caras? Eu estou tentando lembrar do nome. Esses terroristas islâmicos, o Estado Islâmico, pronto, esse é o nome. É que é EI, eu não estava lembrando o que significava. Então, o Estado Islâmico, por exemplo, matou muito dos seguidores de João Batista dos nossos dias, nessa última década agora, porque eles não aceitam outra religião, e os seguidores de João Batista eram fiéis, os chamados mandeístas, né, eram fiéis, só que eles entraram ao longo de todos esses 2000 anos, né, de história, eles se tornaram assim um movimento gnóstico, né? Eles acreditam que João Batista tinha um conhecimento de segredos, e como Jesus veio desmistificando os segredos e colocando a coisa de modo muito simples, você dá para ver isso, por exemplo, quando um discípulo de Jesus chega para Jesus e fala assim:
nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Então, havia aquelas orações secretas que era passada pelos discípulos, que eram de frases poderosas, que os seus mestres ensinavam, e Jesus desmistifica isso ensinando o Pai Nosso, que era uma coisa muito simples de se orar e que toda pessoa poderia orar. Então, os discípulos de João Batista continuaram, muitos deles, no mandeísmo, né, que é o nome dessa religião hoje, a se tornar essa religião radical e que tem Jesus como um profeta apenas, mas acha que ele se desviou, mas que o grande Messias para eles é o tal de João Batista. Muito bem, Paulo encontra esse pessoal, pergunta se eles conheciam o batismo de Jesus, não tinha entendido, batizou em nome de Jesus e depois impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em línguas e a profetizar. Sobre o dom de línguas, se você tem curiosidade sobre o assunto, não precisa me fazer perguntas sobre isso, porque está tudo respondido lá na aula de número 59. Então, está aí na sua tela para você anotar, aula de número 59, o dom de línguas, e a aula de número 63, você tem também, que é o dom de profecia. Eu vou continuar aqui a leitura de Atos 19, do versículo 8 ao 12, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Olha como que a igreja era chamada, os do caminho. Começou a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Aqui para vocês uma imagem, mas eu não trouxe, do que seriam esses lenços e aventais. Não imagine lenço igual esse que a gente usa, né? Se referia o chamado avental, era a capa que você usava por cima da sua roupa básica, e o lenço era algo que você simplesmente colocava aqui ao redor para enxugar o rosto mesmo quando se estava trabalhando, mas era também um enfeite, uma decoração de roupa. Então, as pessoas pegavam às vezes essa peça de roupa de Paulo e levava, colocava nos enfermos e essas pessoas eram curadas. O motivo disso era que Paulo estava muito ocupado, porque o texto nos dá algumas dicas. Primeiro, o texto fala que Paulo se reunia diariamente, todo dia Paulo estava lá. Então ele não tinha tempo de ir a algumas situações de pessoas doentes, porque tinha que viajar, por exemplo. Para você ter uma ideia, quando o evangelho era para ser levado para outra cidade, eram os discípulos de Paulo ou os convertidos ali de Éfeso que levavam, que é o caso, por exemplo, de Epáfras. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, Paulo nunca esteve em Colossos, e ele diz: eu quero ter aí com vocês. Quem levou o evangelho para Colossos foi Epáfras. Tanto que Paulo fala, Epáfras, que é um de vocês, né? Ou seja, é um colossense que se converteu com Paulo lá em Éfeso, e ele vai lá evangelizar em Colossos e levanta a igreja lá em Colossos. Aliás, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, que eram 3 cidades grandes, uma muito próxima da outra, e aquelas cidades todas recebem o evangelho. O evangelho estava sendo muito bem aceito. Quando aqui ele fala que toda a Ásia ouviu, entenda-se que a Ásia Menor, né? Aquela região, como diz lá em Apocalipse, daquelas 7 igrejas, tudo mais, que eram as 7 principais cidades, mas todas as cidades menores, o evangelho chegou até lá também, porque todo mundo passava por Éfeso. E se passava em Éfeso, via essa movimentação que tinha em torno dessa nova doutrina que Paulo estava trazendo. Muita gente se convertendo. E um detalhe também que o texto nos mostra é que ali começou a realizar milagres, o texto diz claro para a gente, milagre extraordinário. Pega
essa palavra e separa na língua portuguesa mesmo, você vai entender. Extraordinário, fora do comum. Eu estou dizendo isso porque as pessoas falam, por que não acontece um milagre como esse hoje em dia? Ou quando a gente vê é esporádico, mas o texto mesmo está dizendo que é extraordinário. Nem Jesus fez milagre assim, nem Pedro fez milagre assim. Pedro fez outro extraordinário. Pedro passou e a sombra dele curou. Extraordinário, porque João, por exemplo, não tem narrativa de João curando pessoas dessa maneira. Então, outra coisa que a gente às vezes chama muita atenção é o fato de ligar a ação do Espírito Santo somente com milagres. É que milagre, ele é o quê? Extraordinário. Ele chama muito atenção, por isso, esses daqui são até notados, né, e anotados por Lucas, ao ponto dele, anos depois, na sua narrativa, colocar sobre esses milagres que aconteceram ali. Muito bem. O que a gente nota, tanto em Paulo, quanto Pedro, quanto alguns outros, nós notamos algo muito forte, porque, vamos entender assim, as pessoas, algo muito forte que a gente chama de unção. As pessoas levavam roupa de uso pessoal de Paulo e elas eram usadas como veículos para levar o poder de Deus que estava sobre Paulo até os enfermos e esses eram curados. Essa questão da unção do Espírito Santo, eu sei que hoje existe uma banalização em torno desse termo unção. Até porque qualquer esquisitice que surge, o pessoal chama de unção. Eu já vi cada coisa em nome de unção, gente que diz que recebe unção e fica cacarejando igual galinha, gente que recebe unção e fica igual criancinha brincando. São transes psicológicos que as pessoas chamam de unção. Não é isso que a Bíblia chama de unção. Inclusive, todos nós temos, que somos convertidos, temos essa unção. É isso que nós vamos estudar nesse momento, por isso que eu saio do meu assunto aqui, eu pego esse gancho desse assunto, vou tratar desse assunto da unção para resolver esse assunto entre nós e na próxima aula a gente continua contando as consequências que aconteceram disso lá na cidade de Éfeso e outros ensinos que eu quero trazer na próxima aula do que acontece em Éfeso. Mas o primeiro ensino que eu fico, e eu vou gastar um bom tempo nele aqui até o final da aula, é esse aqui sobre essa tal de unção. De acordo com o Novo Testamento, a unção é o Espírito Santo. Você não separa as duas coisas. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João 2, 20. O texto diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Nota aqui uma coisa, vocês têm uma unção. Aqui no 1 João capítulo 2, versículo 26 e 27. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. E algumas coisas que nós lemos no texto. Primeiro, o texto está dizendo que todo cristão tem essa unção. Segunda coisa, que essa unção permanece em nós e ela nos guia à verdade. Que a gente não precisa ser ensinado sobre algumas coisas, porque a unção já nos ensina. Ou seja, a unção, se ela porque o Espírito Santo ele é chamado de o Espírito da Verdade. E ele vos guiará toda a verdade, diz a palavra de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, a hora que alguém vem com um ensino falso, plim, acende uma luzinha vermelha dentro de você. A minha avó usava a expressão, o santo não bate, né? Na verdade, assim, não bate com o Espírito Santo aquela coisa que a pessoa está falando. Quando nós estudamos aqui numa das aulas como ouvir a voz do Espírito Santo, nós falamos sobre
a voz do Espírito Santo não ser uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe, um saber interior. É interessante como, quando, por exemplo, eu estou te ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus cai dentro de você, que você fala, é isso, eu sabia. Sabe aquela história assim, eu sabia o tempo todo, só não sabia colocar em palavras, esse cara veio e me ensinou isso. Ou, por exemplo, algumas vezes quando você está cantando um cântico e vem aquela frase e você, é isso. Eu sempre quis dizer isso para Deus, mas eu não sabia como, e esse autor colocou essa frase exatamente como eu queria ter falado. Muito bem, é isso. Você tem o Espírito Santo, você tem a revelação completa dentro de você, mas ela está, vamos dizer assim, ela está no teu espírito, mas não está na tua mente. Então, quando o ensino da palavra de Deus vem e brilha na tua mente, dá aquele acordo com o Espírito, né? O Espírito Santo, como diz Romanos 8, testifica com o nosso espírito, dá aquela impressão no nosso espírito, dizendo, é isso aí. Então, o texto bíblico está dizendo que todo cristão tem essa unção, e que a unção permanece em nós, e que a unção nos ensina. Agora vamos ver, isso nós vemos na carta de João. No Evangelho de João, falando sobre o Espírito Santo, olha o que ele diz. Mas o conselheiro, que é a palavra aqui, parácletos, né? Aquele que está junto de nós, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. É essa ligação, se você vê bem, tem mais textos, eu que abreviei, tá? Você pode pegar João do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, esse compêndio que tem dentro do livro de João, e compara com alguns detalhes das cartas de João, você vai ver que quando ele fala de unção nas cartas, ele está falando do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ao longo do Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é visto tanto como uma pessoa, como também que ele, pessoa, é o poder de Deus para confirmar aquilo que é pregado. Tanto que você vai encontrar na história cristã, em algumas vertentes do cristianismo, que não aceita o Espírito Santo como uma pessoa, que eles falam que o Espírito Santo é só o poder de Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa, é só o poder de Deus. Na verdade, nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que é difícil para o ser humano entender a trindade, né? Pai, Filho e Espírito sendo uma coisa só. Bom, eu estou tomando aqui, ó, H, agora outro H, e agora O. Tá certo isso que eu falei? Claro que não. Em cada gole aqui, na verdade, está um átomo que tem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A gente toma uma coisa que a gente é 3, mas é um só. Da mesma forma, o ser humano, você está vendo aqui, quer dizer, não está vendo espírito, mas tem espírito aqui, tem alma aqui, você está tendo contato com a minha alma, que você está tendo contato com as minhas emoções, você está tendo contato com o meu espírito também, porque eu estou te falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é falada de linguagem espiritual, como diz Paulo lá em Coríntios, e o corpo físico você está vendo aí através dessa transmissão, e ouvindo a minha voz, que é uma mistura de tudo isso. Enfim, aqui tem 3 em 1 também, e os 3 é o mesmo. Da mesma forma, o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Então, o Espírito Santo é essa manifestação de Deus em poder, no qual, no Antigo Testamento, como não se conhecia o Espírito Santo no Antigo Testamento, se entendia que existia, mas era uma coisa não permanente, então dizia que o Espírito de Deus desceu sobre alguém, ele profetizou e depois o Espírito sai. Ou, quando alguém era ungido, então entendia que aquela unção era uma espécie de aprovação de Deus, onde se colocava o Espírito dele sobre aquela pessoa. Enfim, no Novo Testamento começa a deixar isso mais claro para a gente, que aquela unção, linguagem do Antigo Testamento, é uma pessoa e é o poder, que se conhece como o poder de Deus no Novo Testamento.
Atos 10, versículo 38. Olha só que aqui ele mistura essas duas coisas, essas duas verdades numa frase. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Nota, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Ou seja, como se o Espírito Santo fosse a unção com a qual Deus ungiu Jesus. E como ele, Jesus, andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Muito bem. A unção. Eu sei que hoje em dia está muito deturpada essa questão de unção. Tanto que eu tenho até evitado algumas vezes nas pregações, até em oração pública, evitado a palavra unção, porque às vezes eu prefiro usar assim, que a graça do Senhor esteja sobre nós, né? Quando, por exemplo, às vezes eu sempre falo com o pessoal da música que vai tocar ou cantar, aquele que vai dirigir o louvor, eu falo, meu irmão, que você seja cheio da graça de Deus para ministrar aos irmãos. Eu estou falando a mesma coisa, é que se eu falar assim, seja cheio da unção, de repente as pessoas pensam que tem que sentir algo, se arrepiar e tudo mais, e não é isso. A unção nada mais é do que aquilo, talvez aquilo que lá na carta aos Coríntios, quando nós estudamos sobre os dons do Espírito Santo, fala a manifestação do Espírito, aí diz assim, há diversidade nas ministrações, né? Na maneira de distribuir os dons, diversidade nas operações, ou seja, há uma diversidade na unção, na maneira dessa unção se manifestar. Nós podemos, você, ter uma manifestação maior ou menor desta unção na nossa vida. É interessante o texto de Atos 2,17, aquele que fala assim, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar ali é muito interessante, porque para nós derramar dá a ideia de um líquido que você está assim fazendo e derramando de cima para baixo. Mas a palavra usada ali é uma palavra de derramar sim, mas derramar no sentido de esparramar. Ela não é tanto, a ideia não é uma ideia vertical, é uma ideia horizontal. Por exemplo, quando Jesus fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Por que razão ele fala isso? Porque o vinho quando é colocado, eu vou repetir isso, mas é importante eu repetir para você entender. O vinho novo, quando ele é colocado no odre, ele ainda não foi fermentado. Ao fermentar, ele aumenta o volume. O odre é feito de couro novo. Então, ele tem elasticidade. O vinho aumentou o volume, o odre acompanha. Pois bem, o odre velho é o odre que já se esticou, está no seu limite e enrijeceu. Então, se você coloca o vinho novo ali, ele vai forçar o odre não vai resistir e vai o quê? Vazar o vinho. Vai esparramar o vinho, vai o quê? Derramar o vinho. Essa é a mesmíssima palavra grega usada aqui. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é isso? O Espírito Santo foi dado para a igreja e através da igreja vai ser derramado e tocado em toda a carne, esparramado através da igreja. O Espírito Santo ele opera na igreja e através da igreja ele é esparramado para o mundo. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz que nós podemos apagar ou diminuir a ação do Espírito, ou seja, a unção. Podemos. Eu tenho a unção do Espírito Santo, você tem a unção do Espírito Santo. Agora, se você andar com Deus, você vai ver mais aqui adiante, você anda com Deus, você é uma pessoa consagrada, você se enche do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai vazar, esparramar essa unção do Espírito e eu não. Porque de repente minha mente é uma mente carnal, eu só penso nas coisas terrenas, não penso, como diz Colossenses, pensar nas coisas que são de cima, que são do alto, nas coisas espirituais, só encho minha mente com coisas carnais, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu tenho a unção do Espírito Santo dentro de mim, mas não vai vazar através da minha vida. Numa das aulas sobre o Espírito Santo, que nós já demos aqui, eu não sei em qual aula foi que eu disse isso, eu disse que muitas vezes essa unção do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo com esse poder, com essa unção, para fluir da nossa vida,
Acontece mais ou menos como aqueles antigos cadeados de bicicleta, onde você pegava e tinha uma combinação de 3 numerozinhos, onde o cadeado ele tem uma saída aqui e um gancho. Então, quando você tirava o código dele, ele travava, ou seja, o gancho não tem como passar ali pelo cadeado. Mas quando você colocava o número certo, ele abria o espaço, abria o outro espaço, abria o outro espaço e aquele gancho poderia sair do cadeado. Então, o nosso espírito, alma e corpo precisam estar em linha para a palavra de Deus fluir através da nossa vida, para a unção do Espírito Santo fluir através da nossa vida. É por isso que é óbvio, imagina, por exemplo, para trazer um ensino para vocês, eu me dedico, eu gasto tempo com a palavra de Deus, tempo para orar, tempo para refletir, tempo para buscar o Senhor. Se eu, ao invés de fazer isso, eu fico só jogando, brincando, batendo papo, não falando das coisas de Deus, bravo, nervoso, a hora que eu for ensinar não tem nada, porque minha alma está travada, não está em linha aquela palavra de Deus lá no meu espírito com a minha mente, com a minha vontade, com as minhas emoções, ou às vezes até com o corpo físico, quando o corpo está muito cansado, né? Então, é importante nós estarmos tudo em linha para essa unção de Deus fluir. Então, a unção, o poder do Espírito Santo está dentro de nós, mas nós podemos ter bloqueio na nossa vida que colocam esse dom quase que num estado de dormência. É por isso que Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que está em você, aviva a chama que há em você. Ou seja, Timóteo, vai orar, meu filho, vai dedicar a Deus como a gente se dedicava antes, vai buscar o Senhor, ou como diz no livro de Judas, né, versículo 20, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vai orar em línguas, quando nós já estudamos isso sobre o dom de línguas aqui. Quem ora em outra língua, a si mesmo se edifica. A palavra edificar ali é a mesma palavra para nós hoje de carregar a bateria, igual se carrega a bateria de um celular hoje, né? Então, às vezes nós estamos precisando de aumentar essa carga lá dentro de nós, alinhar nossa alma com o que Deus quer fazer, e aí nós vamos ver que essa unção do Espírito Santo vai fluir como? De acordo com o nosso dom. A unção, essa manifestação do Espírito Santo, ela é de acordo com o dom ou chamado da pessoa. Unção não significa só impor a mão sobre alguém, orar sobre alguém, realizar milagre, porque depende do dom da pessoa. Se a pessoa tem um dom de cura, a unção dele tem a ver com cura e milagre. Mas se a pessoa, por exemplo, tem um dom de ensino, você vai notar a diferença de alguém que tem unção para ensinar e outro que não tem unção para ensinar. Ele pode até dar um ensino, mas você percebe que não há uma manifestação do poder de Deus mesmo no ensino da pessoa. Tem gente que tem excelência para organização. A pessoa, quando ela organiza, dá tudo certo. A Bíblia fala sobre esses dons. Fala de generosidade. Tudo isso tem que ser feito debaixo da unção do Espírito Santo. Vamos ver isso? Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ou seja, foi vontade de Deus, Deus é que quis dar. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, olha o dom, hein? Dar ânimo. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então você nota que existem diversos dons e todos eles têm que ser feitos debaixo desta unção, debaixo desse preparo. Você nota quando uma pessoa, por exemplo, eu noto aqui na Carisma, tem gente aqui que quando a pessoa vai organizar algo, eu fico tranquilo. O cara tem unção para aquilo, tem graça de Deus para fazer aquilo que ele vai fazer. Então, hoje em dia as pessoas querem só os dons espetaculares, né? E acabam perdendo o que de melhor Deus tem, porque fica em torno simplesmente de show. Gente, a vida não é um show o tempo todo, como eu disse no domingo, mas também a vida espiritual nossa não é um show o tempo todo.
Então, existe o dom de ensino, existe o dom da pregação, existe o dom do canto, existe, mas esses aparecem demais. Mas existe também aquele dom de dar ânimo. Gente que às vezes num abraço consola você, porque ela tem dom para aquilo. Tem gente, por exemplo, que ele tem o dom da misericórdia. Ele se compadece das pessoas, faz aquilo com alegria e supre a necessidade das pessoas, ao ponto das pessoas levantarem a mão para o céu e agradecer a Deus que aquela pessoa existe. Enfim, tem diversos dons. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo e com a nossa vida alinhada com Deus, nós vamos fazer isso com a unção do Espírito, porque todo mundo tem unção. Então, meu querido, não existe o ungidão, o poderoso, o cara. É por isso que eu falo, a oração de minha, a oração sua, a oração de qualquer um outro, nós somos todos filhos, iguais diante do Pai, Deus vai atender essa oração da mesma maneira. Então, todos nós podemos receber esta unção da parte de Deus de diversas maneiras. É interessante isso aqui. Eu fiz uma coletânea de texto aqui, eu só vou citá-los para não tornar a aula muito longa. Depois, na sua particularidade, você estuda, está aí na sua apostila. Nós podemos receber a unção por uma direta doação divina, ou seja, quando Deus chama uma pessoa, convoca a pessoa e por isso ele dá unção para aquela pessoa. No texto de Atos 10:38 falou que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ele fez porque ele quis, foi ele que deu e ele acabou. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso, Deus fez, entendeu? Deus foi e ungiu. Deus ungiu Davi, foi Deus que escolheu. Então, existem pessoas que são ungidas por Deus. Deus pegou a pessoa e falou, chamou, vem cá, eu vou usar você, eu tenho um plano, um projeto para a tua vida, eu vou te dar essa capacidade para fazer isso, porque eu preciso. E Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. A unção também pode ser recebida pela imposição de mãos. É interessante você ver, por exemplo, lá em Deuteronômio 34, fala que Josué era cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Interessante isso. A mesma unção que estava sobre Moisés, agora passa para Josué. Ora, você vê o mesmo em Atos 7. Atos 7, por exemplo, Atos 6. Você vê Pedro chega para a comunidade dos discípulos e fala, escolham dentre vocês 7 homens, cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então já era gente cheia do Espírito Santo. Mas aí eles impuseram sobre eles as mãos e deram a eles autoridade sobre a igreja. A partir dali você vê, Filipe faz milagre lá em Antioquia, Estevão prega com muita ousadia, e daí por diante você vai vendo Deus usando a vida desses homens. Você vê, por exemplo, Timóteo, Paulo fala para ele que o presbitério havia imposto mão sobre eles, e numa outra parte Paulo falou que você recebeu pela minha imposição de mãos, eu impus as mãos sobre você, ou seja, eu transferi isso para você. Obviamente sob uma orientação divina, né? Você vê, por exemplo, em Atos 13, né? Atos 13, Deus falou, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja se reuniu, a liderança da igreja se reuniu, orou, jejuou, confirmou, impuseram as mãos e os enviaram. Tem uma outra maneira que eu acho interessante, por associação, por andar junto. É interessante notar que às vezes você vê essa... Jack Hayford que usava essa expressão, essa transferência de espírito, ou seja, a graça e unção que tem sobre uma pessoa, só de você andar com ela, você pega características da unção daquela pessoa sobre a tua vida. Você vê isso, por exemplo, em Eliseu e Elias. Então, Elias até fala para Eliseu que ele deveria acompanhar Elias até o último momento, porque então viria sobre ele assim, a porção dobrada do Espírito. De fato, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. E você vê essa consequência de andar junto. Você vê que as pessoas começam a pegar os mesmos dons. Os discípulos pegaram os dons que havia em Jesus e começou a operar na vida dos discípulos também. Então é muito comum você notar, até numa liderança de uma igreja, essa transferência de um para outro. As pessoas operando com dons muito parecidos, ou seja, com uma unção muito parecida,
quando outras pessoas que não são daquela congregação entram em contato e falam, puxa, eu vejo a mesma graça que está sobre a sua liderança, eu vejo também sobre a sua vida. Então, essa associação faz também com que a gente pegue dessa unção. Seria talvez a mesma coisa que você andar perto de uma pessoa perfumada e daqui a pouco você sai com o cheiro do perfume daquela pessoa. Da mesma maneira, a gente acaba pegando a mesma graça que está sobre a vida dos nossos irmãos. E um detalhezinho, nós podemos intensificar essa unção. De que maneira? Bom, você pode fazer pelo meio da oração. Você vê, por exemplo, aquela igreja primitiva que estava assim, num momento de perseguição, se dedicar ainda mais a orar. A unção foi tanta ali sobre eles, o poder de Deus, diz ali que era uma ação do Espírito Santo sobre eles, que tremeu até o lugar onde eles estavam reunidos. Então, se você vê aqui uma ação de Deus muito forte sobre eles. E cheios do Espírito Santo foram novamente. Você vê também sobre louvor e adoração. É muito interessante isso. Eliseu, por exemplo, ele é procurado pelos reis, por alguns reis, 2 reis, o rei de Judá e o rei de Israel, para ele buscar uma orientação divina. E Eliseu fala assim, me traga um tangedor, um tocador de harpa. Então trouxeram uma pessoa, e enquanto o tocador de harpa estava ali ministrando diante do Senhor a música, a unção veio sobre Eliseu, o Espírito veio sobre Eliseu e Eliseu profetizou. É interessante isso. Então, há uma ligação da adoração e do louvor com relação à unção. É por isso que aqui eu não falo só de culto, não, eu falo da adoração pessoal. Aquele momento pessoal onde você derrama seu coração diante de Deus, onde você canta para Deus, onde você o adora em palavras, não importa, aquilo tende a fazer o quê? A alinhar nossa alma, nossa mente, nosso corpo, porque a gente levanta as mãos, a gente se prostra, a gente percebe, a gente reflete no corpo também, a gente alinha com aquilo que está acontecendo dentro de nós, lá no nosso espírito. Então, essa unção flui. O jejum também é importante, porque em Lucas 4, por exemplo, começa dizendo que Jesus não comeu e nem não comeu, diz que ele não bebeu, diz que ele não comeu durante 40 dias e teve fome, então ele estava em jejum, foi tentado pelo diabo, mas diz que ele saiu daquele momento, lá em Lucas 4,14, cheio do Espírito Santo, ele voltou do deserto. Então nota que o jejum faz isso também com a gente. Agora, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é separar um tempo de dedicação e devoção a Deus. Eu posso dizer hoje que eu jejuei mesmo comendo. Eu almocei hoje, eu tomei café da manhã, tomei café agora à tarde também. Mas eu posso dizer que eu jejuei. Por quê? Quem trabalha aqui comigo sabe, tem um momento que eu me isolei de tudo, me dediquei completamente ao estudo, completamente à palavra de Deus. Foi meu tempo de oração, foi meu tempo de falar com Deus, foi meu tempo de refletir, meu tempo de fazer anotações, meu tempo de revisar tudo. Isso é jejum. Então, o jejum é uma dedicação completa, um tempo completo, único para Deus ali. O jejum, ele não muda Deus, o jejum muda nós. Portanto, quando você jejua, você alinha a sua vida com a vontade de Deus. Então, ajuda a gente também a alinhar nossa alma, nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções e até o nosso corpo. Quando a gente jejua, por exemplo, comida, né? A gente alinha até o nosso corpo para ser um canal de transmissão do poder de Deus. Ou seja, eu começo a dizer para o meu corpo que eu tenho domínio sobre ele. O meu corpo quer comer, eu falo, você não vai comer porque eu não quero que você coma agora, estou colocando essa regra e acabou, você vai obedecer, isso chama-se domínio próprio. Então, esse exercício, todo exercício do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, todos esses exercícios desse fruto, você está se enchendo com o Espírito Santo, crescendo com o Espírito Santo, portanto, você está... Crescer com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser ungido pelo Espírito Santo é a mesma coisa. É essa unção que a gente precisa. Se você quiser saber mais sobre jejum, coloco aí na tela para você uma mensagem para você ouvir. Jejum, o preparo para um tempo de mudança na sua vida. Isso aconteceu dia 27 de maio de 2018, foi antes da pandemia que eu ministrei isso, mas está aí essa recomendação de mensagem para você. Que Deus te abençoe e espero que você dedique a sua vida para o Senhor, espero que você tome essas lições como prática para a sua vida, tenha tempo, entende por que eu insisto com você? Tenha tempo devocional, tempo com a palavra de Deus, tempo para você separar um dia aí para cantar para Deus, ou ler as Escrituras, estudar as Escrituras, tempo de oração, isso tudo ajuda o quê? Que o seu dom venha a ser despertado, como Paulo diz, né? Desperta o seu dom, ou
aviva a chama que há em você. Tem a chama lá dentro de você. Por isso que o pessoal fala do fogo do Espírito Santo, né? Então, essa chama tem lá dentro de você. Então, meu querido, solta isso, deixa Deus te usar. Então, para isso, você precisa de tempo de dedicação para Deus. Sem dedicação para Deus, você vai ser um ser humano simples como qualquer outro. Você vai ser um ser humano na média. Lembrando que a palavra média é a origem da palavra medíocre. Então, se você quer andar acima da média, tenha mais tempo com Deus, é a minha recomendação. Vamos às nossas perguntas. Como eu li o contexto, Marco Aurélio colocou aqui, eu sonho no dia em que uma comunidade séria como a Carisma tenha uma arena, no sentido de um lugar muito maior, mas como conciliar a qualidade espiritual dos membros com o crescimento estrutural de um grupo cristão autêntico? Marco Aurélio, eu percebi nos seus comentários que você se referia a essas grandes igrejas que têm uma grande sede e muitas outras igrejas satélites em torno delas, se tornando assim uma igreja gigantesca. Marco, eu digo o seguinte, nós não temos filiais a Carisma. Mas não tem a Carisma de Guaratinguetá? A Carisma de Guaratinguetá não é filial nossa. A Carisma de Guaratinguetá é uma igreja autônoma que tem o mesmo nome que a gente, só isso. E nós somos muito amigos, somos irmãozão um do outro, a gente prega a mesma coisa, acredita na mesma coisa, como outras igrejas também. E nós temos muitas igrejas que são assim parceiras, né, que a gente crê a mesma coisa, prega a mesma coisa, tem a mesma doutrina. Agora, como nós temos dons diferentes, nós temos práticas de igreja diferente uma da outra. Tem um jeito diferente de ser por causa da própria graça, os dons que operam, por exemplo, na liderança daquela igreja, talvez naquele pastor que é mais influente naquela igreja, que fala mais. Então, cada uma começa a ter a sua própria característica. É por isso que eu não gosto de igreja denominacional, onde, por exemplo, eu me recuso, eu aqui em Osasco, sentado atrás da minha mesa, dando ordem do que tem que se fazer numa Carisma lá no Pará, lá no Nordeste, lá no Sul. Eu acho que não deve ser assim. Eu vou apoiar todas essas obras, mas que elas sejam autônomas, criem sua própria característica. Estamos aqui com a bandeja, nossa bandeja aberta. Tudo que a gente sabe está aqui, é só pegar, usar, usa no que te servir, coloca lá nesse grupo, mas de acordo com o contexto em que você está vivendo lá no seu grupo. Senão a gente vai fazer o que os americanos fizeram com a gente. Vem aqui para o Brasil e ensina que a gente aqui em país super tropical, quase indígena, tem que usar camisa abotoada até aqui, não é? Colarinho fechado, usar gravata, aquela coisa que eles herdaram dos ingleses, na verdade, e aí a gente acaba repetindo cultura de outro lugar, mesmo dentro de um país só, como é o nosso, com culturas diferentes. Então, de fato, o que eu digo, meu querido, assim, que a igreja cresça, que toque muita gente, temos a internet para esparramar tudo isso, mas que surjam novas igrejas, novos locais, novas comunidades, que tenham sua própria experiência e saibam fazer uma leitura para a sua geração, para o seu tempo. É o que nós estamos fazendo aqui. O Cleiton coloca o seguinte para a gente, Anésio, o Cleiton Nunes colocou, Anésio, é estranho como alguns associam a função de apóstolo, bispo, como uma unção diferenciada dos demais irmãos. Você entende que isso é falta de instrução ou má intenção? Talvez seja falta de instrução, talvez seja má intenção. E talvez aqui é um mal que existe na igreja que nós importamos do mundo. Eu digo do mundo porque Jesus disse isso. Jesus disse o seguinte, no mundo você tem os seus governadores e os que são liderados por eles. Ele diz, entre vós não será assim. Mas a gente trouxe o coronelismo para dentro da igreja. Hoje mesmo nós estamos aqui conversando aqui na Carisma com um missionário lá do sertão do Nordeste, um irmão muito querido, e ele mostrando como o coronelismo lá que existe desde os tempos das capitanias hereditárias aqui no Brasil, desde aquele tempo, o coronelismo penetrou no meio da igreja, fazendo dos pastores grandes coronéis.
Então, hoje em dia, como o pastor virou carne de vaca, todo mundo é pastor, qualquer um que pega o microfone vira pastor, o cara não quer ser pastor, então ele tem que ser bispo, ele tem que ser apóstolo, e daqui a pouco vão inventando novos nomes, como teve gente que já inventou, como tem um monte de apóstolo hoje, ele usa pai apóstolo, sei lá, tem um até que se chama de patriarca, para dizer que é acima do apóstolo. Para quem não sabe, patriarca é o papa, só que da igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, por exemplo, é patriarca. É um absurdo, as pessoas querendo títulos e cargos para serem reconhecidos. Isso é o mundo dentro da igreja. Esse pessoal que critica o mundo, dizendo que é o batom, é isso, é aquilo. Não, o mundo é isso aí, essa organização é a organização mundana. Existe organização dentro de um organismo? Claro que existe. Existe uma hierarquia, vamos colocar assim, não imposta, mas reconhecida, existe. Eu me submeto a irmãos que são mais maduros do que eu, mas submeto naturalmente, ninguém me obriga a isso. É uma coisa natural de funcionamento do corpo, mas não alguma coisa imposta de cima para baixo, é isso. Mas alguns irmãos escreveram aqui para a gente, alguém que assina como paixão por vossa alma, disse assim, Anésio, uma só pessoa pode receber vários dons, pois Paulo nos ensina a buscar pelos melhores dons, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Sim, querido, nas aulas nossas sobre dons do Espírito Santo, nós falamos sobre isso. Sim, diversos dons. Você vai notar, talvez 3, 4, 5 dons operando na sua vida mesmo. Acho que nós temos diversos dons. Aí Paulo nos ensina os melhores dons. O que são os melhores dons? O dom necessário para aquele momento, entendeu? O dom necessário para aquele momento. Pouco tempo atrás eu estava buscando em Deus o dom de administração, porque eu estava assumindo a administração aqui da nossa comunidade. Eu busquei isso em oração diante de Deus. Eu acredito que Deus me deu para eu poder administrar isso aqui. Então, a gente busca os melhores dons, o dom necessário para aquele tempo. Com zelo, claro, né? E isso para a edificação da igreja. É isso. Busca com zelo os melhores dons. Muito obrigado aqui pelos elogios. A Raquel Seixas também. Ô Raquel, você é gente boa essa irmã. Raquel Seixas Fornazeiro. Só para dizer que agradeço muito a Deus pela vida dos nossos pastores, todos os ensinamentos e cada dia aprendendo mais. Que legal, que bom. Tamires também manda um grande elogio. Não vou repetir seu elogio. Obrigado, Tamires. Vamos lá. Obrigado mesmo. Me constrange, por isso que eu não vou repetir. O Marcelo Andrada coloca, Anésio, se algum irmão... Essas outras perguntas que eu nem li, estou lendo agora, vamos lá. Anésio, se algum irmão perguntar se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, tendo essa pessoa uma comunhão profunda com Deus, é errado dizer que essa pessoa já foi batizada? Marcelo, nós caímos naquele assunto de novo de evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem alguns que colocam que a única evidência é o falar em outras línguas. Eu, particularmente, acho que é uma evidência, mas não a evidência. Também eu coloco o seguinte, que não basta o batismo com o Espírito Santo, mas um contínuo enchimento com o Espírito Santo. Eu chamo de batismo com o Espírito Santo a minha primeira experiência de enchimento do Espírito. As demais é enchimento do Espírito Santo, que na verdade é a mesma coisa, é uma renovação que a gente precisa. Você vê isso em Atos, você vê Pedro, por exemplo, sendo batizado no Espírito, onde? Em Atos 2. Mas depois você vê em Atos 4, de novo, aquela experiência de serem cheios do Espírito. Você vê Pedro num outro momento, e Pedro cheio do Espírito Santo, dá uma impressão de uma outra renovação que ele teve diante de Deus. Eu acho que a nossa vida tem que ser sempre assim, e devemos buscar isso sempre, não é? Então aqui, se botou um carimbo, fui batizado no Espírito Santo lá em 1980, e nunca mais teve experiência cheia do Espírito, meu irmão, está na hora de acender essa chama que tem aí dentro de você, não é? Vamos lá. Giovanni coloca, oi Anésio, as bênçãos que foram prometidas a Abraão e sua descendência, somos nós essa descendência no sentido da retidão e da fé em Jesus? Deixa eu te contar uma coisa, Giovanni, se você lê o livro de Gálatas, a bênção de Abraão é para ele, no livro de Gálatas, e o seu descendente. É uniforme isso, e o seu descendente. Esse descendente é Jesus. Então a bênção de Abraão, ela vai para o seu descendente, que é Jesus. Nós temos acesso a essa bênção de Abraão por estarmos em Cristo. Então quando eu me uno a Cristo,
eu recebo essa bênção de Abraão sobre mim, eu recebo tudo que está sobre Jesus sobre mim, porque afinal de contas Jesus é o cabeça e nós somos algum membro no meio desse corpo lindo que é o corpo de Cristo. É isso. Então, por isso nós temos que estar nele. Como diz lá no livro de Colossenses, que nós devemos estar nele, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ande com Cristo, seja cheio do Espírito Santo, tenha tempo de oração, tempo de comunhão com Deus, que estando em Cristo, essas coisas estão em você. Olha só, se ao andar perto de um irmão cheio da unção do Espírito Santo, você pega aquela unção dele, por comunhão, como nós já vimos aqui no texto bíblico, né? Por associação a gente acaba pegando, eu tenho na minha vida um pouco da unção dos meus pastores. Porque eu admirava os caras, recebia os caras, anotava tudo, guardei tudo no coração. Eu hoje carrego um pouco da unção dos meus pastores sobre a minha vida. Da mesma maneira, os irmãos, na congregação onde eu estou, recebem a unção dos seus pastores. E daí por diante, nós vamos passando. E de irmão para irmão também. Tem irmão maduro sobre a tua vida, você pega um pouco disso. Ora, se de outro ser humano eu pego isso, imagina andar com Cristo. Então, pega, como diz o texto, a unção que vem do santo, permanece, está em vós, e permanece em vós. Que seja assim na minha vida e na tua. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e a vocês, que assim como disse ali o texto que nós já lemos, tem o dom da generosidade e da contribuição, contribua, ajuda a gente, pix@cariza.com.br, isso nos ajuda bastante para que a gente possa planejar tudo isso aqui, conseguir novos aparelhos e pagar tudo isso que a gente faz aqui, para que esse ensino chegue gratuitamente aí a muita gente também. Ajuda-nos a dar suporte nisso também. Deus abençoe, bênção sobre cada um de vocês. Até terça que vem.